agência de incentivo à pesquisa ligada ao Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, TIC, tem um déficit de R$ 330 milhões no orçamento para bolsas neste ano. Assim, só tem dinheiro para pagar os cerca de 84 mil pesquisadores nos próximos 2 meses. De acordo com a Lei Orçamentária Anual aprovada no ano passado, o CNPq pode gastar neste ano R$ 784,8 milhões com bolsas, o que é insuficiente para cobrir a despesa total deste ano. O valor é 22% menor do que os R$ 998,1 milhões do ano passado, corrigidos pelo IPCA, entre janeiro de 2018 e janeiro de 2019, quando foram promulgadas as leis orçamentárias de cada ano. Havia uma expectativa em torno dos R$ 248,9 bilhões que o Congresso autorizou o Executivo a captar por meio de operações de crédito. A líder do governo na Câmara, a deputada Joyce Hasselmann, PSLSP, afirmou à imprensa que parte dos recursos seria destinada a bolsas do CNPq sob pressão dos bolsistas, que planejam protestos. O ministro Marcos Pontes pede que o Congresso libere R$ 310 milhões para as bolsas. O tempo está passando, disse em Salvador nesta semana. Para Flávia Calé, presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, ANPG, o impasse gera insegurança a milhares de pesquisadores, já que as bolsas de pós-graduação exigem dedicação exclusiva e, portanto, são a única fonte de renda formal. Se as bolsas não forem pagas, um pós-graduando tem poucas alternativas para se manter. Alguns podem ter ajuda de familiares, outros vão para o mercado de trabalho informal para sobreviver, diz Calé. A bolsa deveria ser vista como uma remuneração de um trabalho fundamental para o desenvolvimento do país, porque 90% da produção científica brasileira é feita pela pós-graduação. A base dados aberta Cimago mostra que o Brasil deu um salto em sua produção científica nas últimas décadas. Em 1996, o Brasil era o 21º entre 214 países no volume de artigos publicados, Em 2018, com artigos, ficou em 14º entre 233 países. Azevedo diz que isso é um resultado do apoio à pesquisa feito em parte pela agência que ele agora comanda e um sinal de que a produção científica brasileira vai muito bem, obrigado. O país, apesar das dificuldades de orçamento, continua produzindo muita ciência e tem um destaque adequado no mundo. Fazemos parte da elite das nações que produzem ciência. Na minha visão, é uma prova que nosso sistema está funcionando, diz o presidente do CNPq. No entanto, o ranking da Cimago mostra que a produção nacional tem hoje um baixo impacto globalmente e que esta influência caiu significativamente nas últimas décadas. A forma de medir isso é a média de vezes que os artigos brasileiros foram citados por outros trabalhos científicos. Neste critério, o Brasil é o 172º, com 0,5 citações por artigo, entre 233 países. Em 1996, era o 98º entre 214 países, com 18,45 citações por artigo. Nossa ciência produz impacto. Há publicações brasileiras com um índice elevado de citações. Mas, em muitas áreas, o impacto é mais local, o que leva a um número baixo de citações. São coisas que interessam ao país e não ao mundo como um todo, como alguma coisa ligada à agricultura que tem um aspecto regional, diz Azevedo. Azevedo foi nomeado para presidir a agência em janeiro deste ano. Até então, era pesquisador do Instituto de Aeronáutica e Espaço e professor do Instituto Tecnológico da Aeronáutica, ITA. Ele é engenheiro aeronáutico formado pelo ITA e tem mestrado e doutorado na Universidade Stanford, nos Estados Unidos. 3 meses depois de assumir, o governo federal anunciou um contingenciamento de verbas para diversas pastas. No caso do TIC, o bloqueio foi de R$ 2,13 bilhões, o que representa 42% do seu orçamento neste ano.
O CNPq foi afetado com um bloqueio de 111 milhões de reais, ou 11% do orçamento de 2019. De certa forma, o CNPq não pode reclamar, porque o percentual contingenciado foi muito menor do que o total do Ministério, afirma. A forma encontrada para lidar com isso, diz ele, foi prosseguir com as chamadas públicas para projetos candidatos a financiamento, ainda que com valores menores do que os previstos originalmente. Assim, em tese, todos os projetos serão avaliados e ranqueados, e os que não puderem ser contemplados agora ficarão em uma fila de espera e poderão ser financiados caso os recursos sejam liberados antes do fim do ano. É evidente que o contingenciamento não é bom para ninguém, mas esse valor não foi cortado. Gostaria de acreditar, talvez sendo um pouco otimista, que uma parcela significativa desse valor, se não todo, vai ser descontingenciado. Deixamos a porta aberta para executar esse recurso se for o caso, afirma. Azevedo fez no mês passado um pedido ao Ministério da Economia para fazer um concurso para preencher 192 vagas no CNPq. Ele explica que a agência tinha 700 funcionários há cerca de 5 anos. Hoje, são cerca de 350. O CNPq não faz concursos desde 2011. Temos um problema sério de falta de servidores e apresentei isso na minha primeira reunião com o ministro. Todos os dias, assino 1, 2, 3 aposentadorias. Precisamos repor quem está se aposentando, diz Azevedo. O presidente Jair Bolsonaro, PSL, afirmou no mês passado que o governo decidiu reduzir os concursos públicos no Executivo e restringi-los a poucas áreas, como a Polícia Federal e a Polícia Rodoviária Federal. Fora isso, dificilmente teremos concursos no Brasil nos próximos poucos anos, afirmou Bolsonaro a jornalistas. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que seria uma forma de enxugar a máquina pública, já que 40% do funcionalismo federal deve se aposentar nos próximos anos. O ministro também afirmou que houve um excesso de contratações no passado. Minha função é alertar sobre a necessidade da forma correta e com a ênfase necessária, mas não posso obrigar o governo a fazer concurso. Ainda não estamos no ponto de colapso e temos buscado tecnologia para fazer mais com menos gente. Mas deve ter um número a partir do qual a coisa entra em colapso, mas não sei dizer qual é nem quando vai acontecer, afirma. Uma demanda antiga dos pesquisadores do CNPq é o aumento do valor dos auxílios. O último reajuste nas bolsas de mestrado, hoje de R-Cifrão, e de doutorado, de R-Cifrão, foi feito em 2013. Isso ainda não gerou evasão na pós-graduação, mas diminuiu a procura pela carreira científica, que deixa de ser atrativa se o pesquisador não consegue garantir seu sustento, diz Flávia Calé, da ANPG. Com esse valor, a gente precisa escolher entre pagar o aluguel, pagar para se locomover, pagar nossa alimentação. Isso leva muito pesquisador a buscar um trabalho precário ou a sair do país. O presidente do CNPq reconhece que o valor é insuficiente. Em alguns lugares, pode ser o bastante, mas é realmente dificílimo para um menino que nasceu no interior do Amazonas e hoje está em São Paulo fazendo doutorado viver com esse dinheiro. É uma realidade, ninguém discute isso. É muito difícil viver com esse dinheiro. Azevedo concorda ser necessário reajustar as bolsas, mas diz que seu orçamento não permite. Hoje, se eu aumentar o valor da bolsa, vou ter de pagar menos bolsas. O reajuste é um pleito natural, mas preciso ter dinheiro para isso. Confrontado com o fato de que sua remuneração é bem superior ao valor das bolsas de pós-graduação, ele responde, sem dúvida alguma, só estou dizendo que os salários do governo federal também não estão sendo reajustados. Mas essa é uma discussão que está acima de mim. Tem que perguntar ao ministro da Economia.